Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los bem. E hoje estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. É nossa aula de número 48. Eu sou a professora Pamela e já vou pedir que vocês separem os materiais necessários para a nossa aula, que são os materiais de sempre, o seu caderno ou as folhas para anotação, sua caneta, o lápis, borracha, apontador e se você tiver aí disponível próximo o seu dicionário, tudo bem? Na sequência, já vou pedir que vocês anotem também a data de hoje e o número da nossa aula. Uns minutinhos para vocês se organizarem e eu já volto. Tudo anotado, pessoal? Lembraram lá da data de hoje, o número da nossa aula? Então, vamos começar relembrando um pouco do que nós trabalhamos na nossa aula anterior, lá na aula 47. Então, vamos lá. Na aula anterior, nós trabalhamos com uma revisão de conteúdos e, para isso, nós lemos novamente dois textos que foram os textos principais da nossa aula, que foi o Conto das Três Moedas de Ouro. E depois trabalhamos com um texto informativo sobre a origem do dinheiro. Lembram-se? No início da aula eu disponibilizei uma imagem para que vocês conseguissem se lembrar do texto do Conto das Três Moedas de Ouro. Depois nós trabalhamos com algumas atividades sobre pontuação e revisamos um pouco sobre a vírgula, o ponto final, a função dos dois pontos em determinados trechos do conto. Lembram-se, fizemos uma atividade de relacionar os pontos com as frases. Depois nós trabalhamos ainda com o texto informativo, como eu acabei de falar para vocês, sobre a origem do dinheiro. Mostrei algumas imagens sobre a Turquia, lembram-se dos passeios de balão, a localização da Turquia no mapa mundi, e disse para vocês que é um país euroasiático, porque fica ali entre um continente e outro. E, por fim, nós ainda trabalhamos um pouco sobre os verbos e a conjugação desses verbos no futuro ou no passado. E estudamos um pouco ainda sobre ortografia, especificamente como é a terminação dos verbos quando estão empregados no passado, a terminação em am, ou quando a terminação está relacionada à conjugação no futuro, que seria o a ou til. Conseguiram lembrar um pouquinho? Deram uma olhada aí nas anotações? Então vamos iniciar a aula de hoje? Bem, para hoje, para que vocês anotem aí no caderno e também se organizem, nós iremos trabalhar a notícia e os conteúdos que nós vamos partir da notícia para estudar são a leitura e a compreensão de textos, a organização tópica do conteúdo, concordância nominal e verbal, ortografia. Tudo bem? Vamos prosseguir? Bem, como eu costumo trazer em todas as aulas, nós vamos analisar um pouquinho, vou deixar uns instantes para vocês olharem e observarem uma imagem e tentarem, não adivinhar, mas tentarem pensar um pouco sobre qual tema nós vamos trabalhar na aula de hoje a partir do gênero notícia, certo? Então observem a seguinte imagem.
Conseguiram observar um pouco, conseguiram perceber um pouco sobre a expressão desses jovens, dessas crianças? Conseguiram reparar quais são os elementos que estão ali na imagem também? Vamos olhar aos poucos. Bem, primeiro, o que nós temos aqui? O que parece ser uma fotografia. Segundo, nós temos ali jovens, né? Aproximadamente 12, 14 anos de idade, que a gente consegue perceber isso não só pela forma de se vestirem, mas pela própria expressão corporal, né? O rosto, percebemos que são pessoas mais novinhas, mais ou menos a idade de vocês. E o que mais que nós podemos ver ali? Eles estão sentados no que parece ser ali um ginásio, um galpão, né? Que seria o local, o pano de fundo, em escadas. E o que nós podemos perceber também é a presença de equipamentos eletrônicos. No caso ali as televisões, né? Nossa, professora, mas essas televisões aí estão meio antigas, né? Sim, de fato, as TVs que nós temos hoje são TVs de LED, são TVs mais finas e tudo mais. Mas a presença desse eletrônico aí é mais para que vocês relacionem esses equipamentos com a expressão desses jovens e ainda mais, tentem pensar um pouco sobre o que nós vamos trabalhar hoje. Uma coisa bem importante que eu acredito que vocês devam ter reconhecido já no que abriu a imagem para vocês na tela. É um controle de videogame, conseguiram perceber? Então nós temos aqui um controle de videogame, desses mais atuais, né? E temos aqui ainda um outro videogame mais antigo, né? E uma coisa importante, as telas que aparecem ali nos televisores, né? São imagens que remetem também a jogos eletrônicos. Hoje, jogos digitais, né, pessoal? Então, vamos reunir aqui tudo que conversamos. Coisas que vocês tinham que ter percebido. A expressão desses jovens, a presença desses jogos eletrônicos. E o que isso tudo tem a ver, né? Tem a ver que a geração de jovens como vocês é chamada de geração digital. Então, esses elementos fazem parte do cotidiano de vocês de alguma forma e também dos adultos. E hoje em dia o celular, por exemplo, como um desses dispositivos eletrônicos, faz parte também da vida dos idosos. Então, é algo presente na sociedade do qual nós não conseguimos mais escapar. Agora, o que isso tem a ver com os jovens, ou seja, com vocês? Isso o texto vai nos dizer. Vamos fazer a leitura? Uso excessivo de jogos eletrônicos pela geração digital preocupa pais. Jogos eletrônicos já foram acusados de causar problemas como obesidade, déficit de atenção, timidez e agressividade excessivas. Outros estudos, porém, alardearam seus benefícios no desenvolvimento de noção espacial, habilidades visuais e motoras e no combate ao declínio mental que surge com a idade. A tecnologia, dizem especialistas, não é vilã nem mocinha. O segredo é o uso adequado. Mas, para pais de crianças e adolescentes da geração digital, isso nem sempre é algo fácil de definir.
Alex de Oliveira, de 13 anos, já se recusou a visitar o pai em outra cidade para não ficar longe do videogame. O pai não deixa ele levar, pois acha que Alex já joga demais durante a semana, conta a mãe, Andréia de Oliveira, de 44 anos. Ela diz que tenta impor limites, mas tem dificuldade. Nunca foi mau aluno, então fico sem argumento. As angústias da administradora Angélica Bastos, de 33 anos, são parecidas. Ela reclama que a filha Gabriela, de 11 anos, deixa de brincar de patins e nadar com as crianças do prédio para jogar. No fim de semana, não quer passear com a família e para onde vai, leva um videogame portátil a tiracolo. Acho um exagero, mas não sei medir se isso a prejudica, diz. A diferença entre o uso abusivo e o recreacional da internet e dos jogos eletrônicos ainda é um pântano mesmo para especialistas, diz o psicólogo Cristiano Nabuco de Abreu, coordenador do Ambulatório dos Transtornos do Impulso do Hospital de Clínicas de São Paulo. Essa geração digital, diz ele, foi educada sobre a perspectiva de estar conectada e tem características muito diferentes das anteriores. Possuem mais amigos virtuais que reais. Preferem conversas online. Até seus bichos de estimação são virtuais, afirma. Até aí, tudo bem. O problema surge quando o jovem começa a migrar da vida real para a virtual e passa a negligenciar atividades comuns. Como esse uso excessivo não deixa sinais físicos, a diferenciação acaba sendo feita pelo prejuízo causado nas diversas áreas da vida, explica o psiquiatra Daniel Spritzer, coordenador do Grupo de Estudos sobre Adições Tecnológicas, GEAT, do Rio Grande do Sul. A esfera escolar é geralmente a mais afetada, com uma marcada queda no rendimento. Foi o caso do estudante André Muniz, de 17 anos. Tinha dificuldade de me concentrar durante as aulas, pois ficava pensando no jogo, conta. Embora seu desempenho nas provas não fosse ruim, tinha a nota prejudicada por não entregar os trabalhos de casa. Ele tem facilidade e foi bem no vestibular, mas poderia ter uma performance muito melhor no colégio se não fossem os games, lamenta o pai, Onofre Muniz, de 69 anos. Número mágico. Segundo o psiquiatra Aderbal Vieira Júnior, do Ambulatório de Tratamento de Dependências Não Químicas da Unifesp, não existe um número mágico que caracterize a dependência. Há pessoas que vão sofrer prejuízos com 2 horas diárias de uso e outras que podem jogar 8 horas e continuar bem. É preciso olhar o contexto, diz. A relação disfuncional com o jogo, continua, é sintoma de um problema anterior. Rosa Fará, coordenadora do Núcleo de Pesquisa da Psicologia e Informática da PUC São Paulo, concorda. Ela realiza um trabalho de orientação por e-mail a dependentes de internet e jogos eletrônicos e conta que o primeiro passo para a recuperação é identificar a dificuldade que levou ao uso abusivo. Geralmente são jovens introvertidos que não se sentem muito prestigiados na vida real, mas nos jogos conseguem ser os melhores, conta. Também costumam estar subjacentes problemas de autoimagem e de comunicação com a família. Proibir o uso do computador ou do videogame, diz Rosa, não é a solução. O melhor que os pais podem fazer é ter uma atitude preventiva. Para isso, é preciso conhecer as possibilidades do mundo virtual, aproximar-se do jovem, acompanhar o uso das tecnologias e ajudá-lo a discriminar o bom e o ruim.
A administradora Angélica tem procurado colocar essa ideia em prática com a filha Gabriela. Para entrar em um site novo de jogo, ela precisa me avisar antes para eu avaliar o conteúdo. As conversas no MSN também devem ser gravadas e de vez em quando dou uma olhada. Angélica conta que a interação com pessoas desconhecidas por meio dos jogos é o que mais a preocupa. Sem temor, para Késia Bombonato, da Associação Brasileira de Psicopedagogia, os pais não podem ter medo de colocar limites. O ponto de equilíbrio, diz, vai depender dos valores de cada família. Como o cérebro de crianças e adolescentes ainda não está totalmente formado, eles têm mais dificuldade para controlar seus impulsos, explica a neuropsicóloga Adriana Foz. Os pais precisam estar próximos para ampará-los, assim como cuidam de um bebê que está aprendendo a andar. No caso de crianças menores, continua, cabe aos pais determinar quando, como e para que usar o computador. Com os adolescentes, é preciso manter o diálogo. O mundo digital oferece inúmeras oportunidades de desenvolvimento cognitivo, aprendizagem e diversão. Não temos como negar nem omitir, mas aprender a fazer um uso saudável e agregador. Complexa notícia, né, estudantes? Então, percebam, em primeiro lugar, a quantidade de profissionais especialistas que aparecem comentando sobre o assunto nessa notícia. Então, nós temos ali desde psicóloga, psicopedagoga, um psiquiatra, nós temos ali também uma especialista em informática. Então, todos esses depoimentos desses profissionais reunidos nesse texto sobre o uso excessivo dos jogos eletrônicos, justamente para refletir como que nós estamos usando esses jogos, como isso está afetando a geração digital. E justamente essa quantidade de profissionais, ela mostra para nós como esse é um tema complexo, que não tem uma regra para cada jovem, né? Porque a gente viu ali no texto o comentário sobre o tempo de uso, que às vezes pouco tempo pode ou não prejudicar, e um tempo em excesso pode ou não prejudicar também. No fim de tudo isso, o que nós percebemos? Que o necessário é fazer um uso saudável das tecnologias e especialmente criterioso, né? Saber o que nós vamos olhar ali, para que nós vamos usar, com quem nós vamos conversar. Só uma ressalva para vocês, esse texto tem mais ou menos uns 10, 15 anos e vocês devem ter prestado atenção nas conversas do MSN, né? Esse aplicativo nem existe mais, mas vejam como essa questão da tecnologia vem perdurando até hoje e se torna um assunto cada vez mais complexo e necessário de discutirmos. Por quê? Quais que são os prejuízos? Para vocês que são jovens, além dos perigos da internet, de se expor a pessoas estranhas e tudo mais, temos também um prejuízo imediato, que é a queda do rendimento escolar. Certo? Então agora, para a gente estudar um pouco sobre o texto, depois de termos analisado algumas informações, vamos para as questões. Questão 1. O texto que você leu é uma notícia, um artigo de opinião, um manual ou um verbete de dicionário? E questão 2. Qual é o assunto do texto? Alternativa A, as preferências da geração digital. B, os problemas da vida virtual. C, o uso adequado de jogos da internet. Ou D, o uso exagerado de jogos eletrônicos. Então, deixo na tela para vocês um tempinho e nós já voltamos para a correção.
Então, voltamos. Questões simples, tranquilas de encontrar resposta, né? Então, vamos lá. Na questão 1, o texto que você leu, você aí, é uma notícia. Já falei algumas vezes aqui durante a explicação. Se você estava atento, já deve ter marcado essa alternativa aí rapidamente. E questão 2, qual é o assunto do texto? O uso exagerado dos jogos eletrônicos e as ponderações que são feitas, né, em relação a isso. Certinho? Vamos para a questão 3. O texto uso excessivo de jogos eletrônicos pela geração digital preocupa pais, tem por finalidade. Alternativa A, descrever doenças psicológicas causadas pelo uso exagerado da tecnologia. B, opinar sobre a forma como os pais educam os filhos. C, informar sobre possíveis problemas gerados pelo uso excessivo de jogos eletrônicos. Ou D, sugerir às famílias horários para a utilização de jogos eletrônicos. Então pense na leitura que fizemos e nós já voltamos com a correção. Vamos lá então? Primeira coisa que vocês deveriam observar aqui, depois de ler a questão, era analisar os verbos que estão ali no início de cada alternativa. Então prestem atenção, nós temos o verbo descrever na alternativa A, o verbo opinar na alternativa B
informar na alternativa C e sugerir na alternativa D. O que acontece? O texto que nós lemos é uma notícia. Qual é o objetivo de uma notícia, no geral? Vocês já estudaram nas aulas passadas especificamente sobre a composição do gênero textual notícia. Então, essa é uma informação que vocês já têm e é um texto que vocês já conhecem. Então, a notícia, ela tem por objetivo descrever? Não é o principal. Tem por objetivo opinar? Também não. Opinar é uma ação que vai acontecer num texto específico, que é o artigo de opinião, que nós vamos estudar nas próximas aulas. Voltando, a notícia tem por objetivo informar? Sim. Então, só pela análise dos verbos, nós já conseguiríamos responder que a finalidade do texto era informar sobre possíveis problemas gerados pelo uso excessivo de jogos eletrônicos. Aí o restante da resposta vocês tinham que relembrar da leitura e do tema que foi discutido. Vamos para a questão 4? Questão 4. Releia o primeiro parágrafo do texto. Depois, reorganize os quadros para compor a frase que resume a ideia principal do trecho. Fique atento à pontuação. Então, estudantes, deixo ali o primeiro parágrafo para que vocês possam refazer essa leitura, para que vocês releiam. E nas aulas passadas, vocês trabalharam também com a questão da pontuação. Por isso eu dei essa dica ali já na pergunta. Então, prestem atenção onde temos letra maiúscula, e vocês já sabem que nós utilizamos letra maiúscula no início de frases, para nomes próprios. Percebam onde tem ponto final, onde tem as vírgulas. Percebam também, principalmente, como que essas frases vão se encaixar e formar ali uma frase e que tenha sentido e que resuma a ideia principal do parágrafo. Tudo bem? Vou deixar uns minutinhos na tela para vocês e nós já voltamos com a correção. Voltamos, então vamos conferir como fica a composição dessa ideia principal extraída do primeiro parágrafo do texto.
Então, pessoal, reescrevam no caderno de vocês que essa atividade, ela tem o objetivo de justamente fazer com que vocês repensem essa ideia, né? E consigam transcrever para o caderno com as próprias palavras. No caso, a professora já adiantou um pouco a atividade, cedendo ali os quadros para que vocês organizem. Então, vamos ver como ficou? Confiram aí. Apesar dos pais de crianças e jovens terem dificuldades com o tema, está marcado em vermelhinho ali, porque é o primeiro quadro que apareceu para vocês. Nem sempre os jogos eletrônicos podem causar problemas de saúde físicos e psicológicos. Tudo depende do uso equilibrado dessas tecnologias. Então, essa é a forma de organização desse parágrafo, de uma maneira que faça sentido e que resuma a ideia principal desse trecho que nós acabamos de estudar. Conseguiram perceber ali que cada cor corresponde a um quadro, a uma informação? Conseguiram compreender como que se monta, né, a ordem dessas frases no quadro? Então, vamos para a próxima questão. Questão 5. Para completar o parágrafo, selecione os verbos que estão conjugados no infinitivo presente e que constroem o sentido do texto. O que vocês vão fazer aqui, pessoal? Nas aulas passadas, nós trabalhamos bastante com a questão dos verbos, né? Então, vocês já sabem que nós conjugamos os verbos no passado, quando queremos nos referir a uma ação que já ocorreu, no presente, quando nos referimos a uma ação que está acontecendo, né? Ou no futuro, quando queremos designar uma ação que ainda irá acontecer. A própria forma de explicar o verbo já remete ao futuro. Então, o que vocês vão fazer? Nós temos aqui um trecho do texto, da notícia, e vocês vão analisar ali embaixo, no banco de palavras, no caso, nas caixinhas azuis, os verbos que ali constam. Então, o que acontece? Em cada par de caixinhas, nós temos duas possibilidades, duas conjugações do mesmo verbo. Então, há uma conjugação no passado, como, por exemplo, no verbo realizou e realiza, uma conjugação também no presente. E vocês vão reler esse parágrafo e vão preencher ali, no caso, reescrever no caderno de vocês. Vocês vão preencher essa lacuna com o verbo adequado, na conjugação adequada, que fará sentido para aquele trecho. Tudo bem? Então, eu aguardo vocês reescreverem e a gente já retorna.
vamos retomar o trecho e fazer a correção? Acompanhem lá. Segundo o psiquiatra Aderbal Vieira Júnior, do Ambulatório de Tratamento de Dependências Não Químicas da Unifesp, é preciso olhar o contexto. Diz, a relação disfuncional com o jogo contínua é sintoma de um problema anterior. Rosa Fará, coordenadora do Núcleo de Pesquisa da Psicologia e Informática da PUC São Paulo, concorda. Ela realiza um trabalho de orientação por e-mail a dependentes de internet e jogos eletrônicos e conta que o primeiro passo para a recuperação é identificar a dificuldade que levou ao uso abusivo. Então, 3 coisas aqui, estudantes. Primeiro, perceberam que o nome da especialista, Rosa Fará, estava em negrito, que é esse destaque das palavras, né, no caso do nome da especialista, justamente para que vocês já tivessem ali uma pista para saber como que o verbo precisava fazer a concordância ao longo do trecho, porque todo o trecho está relacionado à afirmação, às colocações feitas pela profissional. Outra coisa, perceberam também que todos os verbos ali estão no infinitivo, no presente, conforme está lá no enunciado da questão. Tudo bem? Vamos para a próxima questão? Então, agora vamos à questão 6. E se os acontecimentos estivessem relacionados a mais de um jovem? Reescreva o trecho a partir dessa ideia, fazendo as adequações necessárias. Então, o que vocês vão precisar fazer aqui nessa atividade? Releiam esse trecho dentro do quadro e percebam que os verbos ali, o sujeito da ação, no caso o jovem, está em destaque. Então, vocês vão perceber o que precisam adequar para reescrever com a ideia que a questão pede. Tudo bem? Deixa um tempinho para que façam a tarefa e nós já voltamos. Tudo bem? Tranquilo, né? A professora já tinha deixado em destaque ali para vocês perceberem o que poderia ser modificado, o que deveria ser adequado para atender a ideia da questão. Então vamos à resposta? O problema surge quando os jovens começam a migrar da vida real para a virtual e passam a negligenciar atividades comuns. Como esse uso excessivo não deixa sinais físicos, a diferenciação acaba sendo feita pelo prejuízo causado nas diversas áreas da vida, explica o psiquiatra Daniel Spritzer, coordenador do Grupo de Estudos sobre Adições Tecnológicas, GEAT, do Rio Grande do Sul. Uma observação importante, estudantes, aqui o verbo negligenciar é a mesma coisa que descuidar, tudo bem? Vamos para a próxima questão, já nos encaminhando para o final da nossa aula. Questão 7. De acordo com o texto, qual esfera da vida da chamada geração digital é a mais afetada pela migração da vida real para a vida virtual? Então, o que vocês vão procurar ali nas alternativas? Qual parte, né? Porque esfera é um sinônimo de parte, de área, de setor. Então, qual parte da vida da geração digital é a mais afetada por esse uso
das tecnologias e dos eletrônicos. Alternativa A, esfera doméstica. B, esfera esportiva. C, esfera escolar. E D, esfera artística. Lembrem-se de se ater ao texto para marcar a resposta correta. E eu já volto. Então, estudantes, vamos conferir a resposta? Bem, a esfera mais afetada pelo uso abusivo e excessivo dos jogos é a esfera escolar, como vocês já puderam acompanhar no texto. Vamos comprovar aqui com um parágrafo onde que está essa informação que nós acabamos de escolher na alternativa. Então, acompanhe. Até aí, tudo bem. O problema surge quando o jovem começa a migrar da vida real para a virtual e passa a negligenciar atividades comuns. Como esse uso excessivo não deixa sinais físicos, a diferenciação acaba sendo feita pelo prejuízo causado nas diversas áreas da vida, explica o psiquiatra Daniel Spritzer, coordenador do grupo de estudos sobre adições tecnológicas do Rio Grande do Sul. A esfera escolar é geralmente a mais afetada, com uma marcada queda do rendimento. Então, uma informação que vocês também já tiveram aqui nas aulas anteriores é o uso das aspas no discurso direto, ou seja, quando eu vou transpor a fala de alguém para o texto. E ali, no caso, nós temos justamente essa comprovação do especialista afirmando que a esfera escolar é a esfera mais afetada na vida dos jovens que utilizam esses dispositivos de maneira excessiva. Certo, pessoal? Terminamos as questões por aqui, mas antes de eu me despedir de vocês, eu gostaria que vocês observassem mais uma vez algumas imagens que vão aparecer lá na nossa aula 49. Vamos lá? Para a nossa próxima aula, nós leremos então uma tirinha e sobre essa imagem em específico desse garotinho vestido de super-herói, eu ainda não vou dar nenhuma pista. E a última coisa que vocês podem observar aí na tela é a palavra opinião. Qual é a opinião de vocês sobre esse tema? Espero que pensem um pouco, que o texto tenha feito sentido para que vocês reflitam sobre o uso dos eletrônicos e nos vemos na próxima aula. Um abraço e até lá!